temos mais atualizações a respeito da guerra na Ucrânia. Acontece que 3 anos de guerra, que obviamente afetaram principalmente os mais pobres, né? A guerra afeta, bem como na Ucrânia, primeiramente os mais pobres, depois vai subindo ali até chegar nos oligarcas, nos bilionários, nos amigos do rei, como acontece na Rússia. A população mais pobre veio sofrendo sim, embora a mídia russa, a propaganda do Putin tenha escondido, a população mais pobre sofreu e muito com esse monte de sanções sendo aplicadas contra a Rússia, com um monte de empresas abandonando Moscou, abandonando a Rússia como um todo. Acontece que o Putin consegue controlar, né? As famílias mais pobres, a primeiro momento, o Putin consegue dar um chá de silêncio para eles, né? Eles não conseguem fazer tanto barulho. Putin tem o controle das mídias, algo que é muito falado, né? Agora no Brasil, o Putin tem a regulamentação da mídia, tanto da rede social quanto da tradicional. E lá, a verdade, quem dita é o governo. Está acontecendo uma guerra na Ucrânia, o russo não pode falar que está acontecendo uma guerra na Ucrânia porque é fake news. Vejam aí, tamanho perigo, né? Quando o governo controla o que é fake news ou não. Obviamente que nunca vai ser, a verdade nunca vai ser algo desfavorável para o governo, né? Mas esse é um assunto para outra hora. Voltando aqui para a questão da guerra na Ucrânia, acontece que agora o problema começa a ficar um pouco maior para o Putin. A elite começa a ser afetada, a elite está decepcionada. O Putin começa a desagradar os oligarcas, a elite, aqueles que possibilitaram, de certa forma, o Putin de chegar até aqui, 3 anos de guerra, com o fôlego que ele ainda tem. Embora a gente veja aí diariamente depósitos de munição, depósitos de petróleo, a logística como um todo do Putin sendo atingida, o Putin tem ainda um certo fôlego para continuar a guerra na Ucrânia por muito tempo ainda. Essa é a verdade. Essa informação foi relatada pela própria mídia russa, tá? A Medusa, que é uma mídia enorme, independente. A Rússia, ela é pró-guerra, ela até defende, é pró-Putin, é pró-Kremlin, mas tem hora que eles cometem um sincericídio. Eu tenho aqui uma nota que traz um pouco mais de detalhes. Primeiro, eu quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Todo aquele nosso velho combinado, tá? Ó, membros da elite política da Rússia estão decepcionados com a forma com que o presidente russo, Vladimir Putin, lidou com a guerra na Ucrânia até aqui. Eles esperavam que a guerra terminasse o ano passado, segundo informou o Medusa. Então, os oligarcas, aqueles que impulsionaram, aqueles que alimentaram a máquina de guerra do Vladimir Putin, esperavam que a guerra acabasse em 2024, o que obviamente não aconteceu. Citando então 10 funcionários, incluindo fontes próximas ao governo do Vladimir Putin e um senador. A mídia independente na Rússia, Medusa, como eu disse, afirmou que o estado da economia do país é um ponto de tensão. A principal emoção é a decepção. O principal sentimento perante a população é a decepção, segundo uma fonte do governo russo, que não quis, obviamente, né, se revelar. Acrescentando que esperávamos que a guerra terminasse, que os combates terminassem. A fadiga tem sido o principal fator por muito tempo, o principal sentimento por muito tempo. Já estamos cansados de esperar. Mesmo parece que você está indo cada vez mais fundo a cada dia. Também esperávamos algum tipo de levantamento das sanções em troca de paz. Agora, eles estão infligindo cada vez mais dor. Elas, na verdade, as sanções, acrescentou a fonte. Ou seja, segundo essa fonte que não quis se identificar do governo do Vladimir Putin, eles acreditavam que a guerra fosse acabar o ano passado,
E eles acreditavam que ao ceder um pouco ali os argumentos do Putin, ao recuar e dar sinais de que iria buscar um cessar-fogo, eles acreditavam que as sanções iriam dar uma aliviada, ou seja, um sinal claro de que as sanções doem e doem muito, como eu disse, obviamente afetando primeiramente os mais pobres, né? Primeiramente a população mais pobre, como acontece em todo lugar do mundo, né? Como acontece no Brasil, né? Quando sobem os impostos, quando sobe o preço da gasolina, quando ameaça-se taxar transações acima de R$ 5.000 feitas no Pix, enfim, quando tudo qualquer imposto sobe, quem sente mais é a população mais pobre, não é? Independente de ser a que mais apoia determinado governo ou não, o que sofre é a mais pobre. E esse comentário aqui, eu peço que, por favor, você abstenha de paixão de esquerda, de direita, e simplesmente ouça como um comentário global. Isso é em qualquer lugar do mundo. A pessoa que ganha mais dinheiro, pagar R$ 50 a mais em um imposto de uma compra online, não muda muito. Independente de nível Brasil ou não, não é? Dependente de amar um ou outro, não é? Ou estou falando alguma mentira? Mas aquele que é mais pobre, R$ 50 dói, e às vezes dói muito, né? R$ 50 daqui, 30 dali, 20. Então sempre quem sofre é o mais pobre, né? Sempre quem sofre é o mais pobre, aqui nível Brasil, né? A Rússia é a mesma coisa. As sanções afetaram o mais pobre. A diferença é que lá a população não apoia, não, tá? A diferença é que o governo me machucou as pessoas, eles não apoiam, não. É que lá eles já estão sendo calados. Lá eles já são calados. Alguns países eu vejo, não sei se por ego, não sei, a pessoa errar e defender. Eu não vejo ninguém na Rússia dizer que o Putin tá certo, exceção dos mais velhos, né? É verdade que o pessoal mais velho acaba sendo saudoso, tendo uma memória aí afetiva com o Vladimir Putin, porque a vida era um pouco pior para eles, época da União Soviética e tudo mais, segundo várias entrevistas que eu já vi. Só que a maioria esmagadora não defende o que o Putin está fazendo, porque eles gostam do Putin e o outro lado não é o lado de estimação deles, né? Em alguns países que ainda estão em desenvolvimento que isso acontece, né? Da pessoa se apaixonar pelo líder. Eu nunca vi isso. Se apaixonar pelo líder. Nós temos aqui uma admiração pelo Volodymyr Zelensky, pelo que ele está fazendo, né? Mas não temos uma idolatria maluca, uma paixão maluca. Admiramos, eu admiro muito a força dele, isso é um fato. Mas vira e mexe a gente aponta aqui alguns erros dele. Porque ele não é Deus, é um ser humano, né? Enfim. Guerra é guerra em qualquer lugar do mundo, sempre o mais fraco, o mais pobre é que sofre primeiro quando um governo começa a pesar aí. É o que está acontecendo na Rússia, né? E aqui aparece o Putinzão serelepe, sorridente, né? Bom, tá aí. As sanções estão pesando e chegando na elite, nos oligarcas na Rússia. Fico por aqui, obrigado quem ficou até o final. Tamo junto, valeu.